Como saber se você tem uma boa rigidez peniana no momento da relação sexual? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar como saber se você tem ou não uma boa rigidez durante a relação sexual. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Um paciente, quando nos procura com queixas de dificuldades de manter as relações sexuais, isso está intimamente relacionado com a rigidez peniana que ele obtém durante a relação sexual. Essa rigidez peniana é extremamente importante para deixar o pênis ereto e apto a realizar a penetração no momento dessa relação. E se o paciente considera que não tem uma boa rigidez, ele pode se sentir inseguro e até mesmo não conseguir consumar o ato sexual. O problema todo é que essa avaliação da rigidez peniana é extremamente subjetiva, porque alguns pacientes relatam que, apesar de ter boas ereções, não tem a rigidez suficiente que ele gostaria, e outros pacientes, às vezes com pouca rigidez, conseguem manter relações sexuais satisfatórias. E por isso que nós conseguimos estimar ou até mesmo avaliar de maneira mais apropriada, sem a menor ou uma avaliação subjetiva desse grau de rigidez, é extremamente importante para que consigamos avaliar melhor essa função erétil desse homem. E para isso existem algumas ferramentas que podem ser extremamente valiosas nesse contexto de avaliação do quão é rígida essa ereção desse homem. A primeira ferramenta que utilizamos é aquela história clínica que nós vamos conversando com o paciente. Nós temos que saber quantas relações sexuais ele tem durante a semana, se ele está satisfeito com o padrão dessas relações sexuais e com a rigidez que ele tem no pênis, e principalmente relacionado à parceira também, porque essa percepção do parceiro, da parceira, é extremamente importante nessa hora, porque às vezes o homem pensa que a rigidez não é suficiente quanto ele gostaria, mas a parceira não se incomoda com essa situação. E para depois disso, quando a gente sai dessa conversa, nós temos outras ferramentas que são mais objetivas e que conseguem medir de maneira mais pormenorizada, de maneira mais acurada, essa rigidez peniana. A primeira dessas ferramentas, que são extremamente simples, são certos índices, são certas perguntas que nós damos em formas de questionário para esse homem, para ele ver se realmente ele tem uma boa ereção e o grau dessa rigidez peniana. Então, o primeiro índice que a gente utiliza é o Índice Internacional da Função Erétil, o Score Internacional de Função Erétil, que consiste de 15 perguntas, que se pergunta quão satisfeito ele está durante a relação sexual, se ele está plenamente satisfeito com o grau de rigidez e se a rigidez é suficiente para manter as relações sexuais que ele precisa. E a partir do preenchimento desse Índice Internacional de Função Erétil, nós temos uma avaliação mais precisa se essa falta de rigidez está interferindo ou não na qualidade da ereção desse homem. E existe ainda um outro score, que é o score de rigidez erétil, que nós temos uma escala que vai de 0 a 4, que pode ser medida por esse homem ou pode ser avaliada pelo médico se esse homem conseguir ter uma ereção no consultório, por exemplo, que uma nota 0 é um pênis
completamente flácido, e uma nota 4 é a rigidez máxima que esse homem considera. E essa avaliação também é extremamente importante para avaliarmos aquele momento e a fim de comparação em avaliações subsequentes. E esses dois índices, esses dois scorings, nos fornecem essas informações adicionais e são instrumentos extremamente fáceis de serem aplicados e extremamente reprodutíveis. Quando, mesmo assim, ainda existe muita dúvida a respeito dessa condição da rigidez peniana, nós podemos partir para alguns testes que podem ser realizados para avaliar de maneira ainda mais objetiva se essa rigidez peniana é suficiente ou não. Um dos testes mais conhecidos é o teste de estimulação fármaco-induzida. Como que funciona isso? Você coloca um produto diretamente dentro do pênis, que é um vasodilatador, geralmente é o alprostadil. Então, através de uma agulha, você injeta nos corpos cavernosos esse medicamento e espera, depois de algum tempo, essa ereção vir de maneira espontânea. Como essa ereção fármaco-induzida não depende da vontade do paciente, se durante esse teste se observa um bom grau de rigidez, infere-se que esse homem tenha essa função peniana preservada e que tudo esteja correndo bem, e talvez essa falta de rigidez seja mais uma percepção dele. E ainda nós podemos incrementar mais esse teste fazendo medidas com ultrassom, que a gente chama de ecodoppler. Você coloca esse produto diretamente no pênis e, através de medidas da velocidade de fluxo do sangue que está chegando no pênis e da velocidade do fluxo de sangue que está saindo do pênis, você consegue observar se o funcionamento da ereção e o grau de rigidez estão acontecendo normalmente ou não. E espera-se que numa situação dessas, conforme vá progredindo, a ereção vai ficando cada vez mais forte e o aumento da pressão vai deixando o pênis cada vez mais rígido, um aumento progressivo do pico de fluxo da artéria peniana dentro desse corpo cavernoso, até que ela atinja um patamar, um limite, e que ela se mantenha, e depois que começa a acontecer um desentumecimento, ou seja, o pênis começa a amolecer, começa a acontecer um aumento do fluxo de saída desse sangue pela veia do pênis, e isso pode ser medido de maneira muito bem pormenorizada através desse exame. E essas duas avaliações nos fornecem uma avaliação mais objetiva, tanto da ereção quanto da rigidez que esse homem esteja apresentando. E aí nós fugimos daquele negócio de que fica só na observação do paciente e que o médico às vezes acaba não avaliando ou não considera muito bem essa rigidez peniana. E esses testes são extremamente valiosos para conseguirmos retirarmos essa dúvida, principalmente se a ereção que você está tendo é ou não suficiente para obter um grau de rigidez peniana confortável para que você consiga ter boas relações a qualquer hora. E isso nos serve como parâmetro e nos ajuda a identificar todas essas situações. Existem testes mais elaborados que a gente vai comentar em vídeos seguintes, mas que também nos servem são ferramentas adicionais nesse tipo de avaliação. Mas de qualquer forma, esse tipo de consideração, esse tipo de avaliação é extremamente importante para avaliarmos se você tem ou não a rigidez necessária para manter relações sexuais do jeito que você gostaria. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.